Vamos embora. Pessoal que está na luz aí, tira essa luz aqui da minha cara para olhar para o povo primeiro, para a gente poder dar boa tarde aí. Bota a luz nesse povo aí, por favor, agora. Boa tarde, meu povo. Ou boa tarde, vai fuleiragem. Boa tarde, meu povo. Começando a melhorar. Primeiramente, vamos para as formalidades. Eu queria aqui deixar a minha saudação, queria aqui deixar o meu cordial abraço a todas as autoridades presentes, algumas autoridades do Ministério Público que eu estou vendo aqui que eu conheço, Defensoria Pública, alguns representantes aqui também de autoridades policiais que eu encontrei ali fora, meu patrão Hermeson Castelo Branco que correu, representando a Defensoria Pública do Ceará. Então, cordialmente, meu sincero apreço e meus votos sempre aí de cordiais saudações. Feitas as formalidades, agora eu vou falar do jeito que eu estou acostumado, porque se eu falar desse jeito muito difícil aí, as coisas não saem não. E quem foi meu aluno já sabe. Tem algum ex-aluno aqui, não? É melhor perguntar quem não foi, né? Então vamos lá, vamos falar do jeito que a gente está acostumado e vamos aqui tratar de um tema que talvez seja o tema que eu mais tenho palestrado Brasil afora ao longo desse ano. Sempre que me convidam aí, sempre que me chamam para falar, normalmente, se eu perguntar para a pessoa o que é que ela quer que eu fale, para o organizador do evento o que é que ele quer que eu fale, o pessoal me pede para falar sobre isso. Eu até brinquei com a doutora Eliana, eu disse assim, doutora Eliana, o evento que a senhora vai fazer é um evento basicamente de advogados. A senhora tem certeza que a senhora quer que eu vá palestrar? Eu liguei para ela e ela disse, tenho, professor, eu tenho certeza. Eu digo, doutora, não, eu tenho certeza. E por quê? Porque eu sempre defendo, pelo menos nas minhas redes sociais, no YouTube, nas minhas aulas de carreiras policiais, segunda fase não. Quem foi meu aluno da segunda fase sabe que a análise é essencialmente técnica, é ali o que você precisa fazer para passar na prova da OAB e está resolvido. Mas, enquanto eu me porto como doutrinador, quando eu escrevo meus livros, eu busco trazer uma postura onde eu suscito uma reflexão sobre, basicamente, o processo penal brasileiro. E, mais especificamente, sobre aquilo que eu convenciono chamar de garantismo à brasileira, fazendo uma ressalva que essa expressão, por óbvio, não é minha. O mestre Afrânio Silva Jardim, que para mim é o grande professor de todos os professores, ele cunhou essa expressão garantismo à brasileira ali, por volta de 2001, 2002, e eu, pedindo vênias ao mestre, me apropriei dessa expressão, por óbvio, citando sempre a fonte. E o que é que eu chamo de garantismo à brasileira e por que eu gosto de analisar isso? Eu entendo que hoje nós estamos vivendo um momento ímpar para o direito penal e para o processo penal. Eu não recordo, eu tenho 23 anos enquanto professor de direito, e eu não recordo, nem mesmo na época que eu estava na graduação, nem mesmo na época em que eu fui aluno da gloriosa Faculdade de Direito do Recife, eu não me lembro de um momento de tanta efervescência, um momento de tanta ebulição da análise dos institutos penais e processuais penais como nós estamos vivendo agora. E esse momento de efervescência, por óbvio, ele atinge a advocacia criminal, ele atinge os representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, da magistratura, delegados de polícia e todos os demais operadores que de alguma forma estão direto ou indiretamente ligados ao direito penal. E esse momento de efervescência, ele precisa ser entendido e precisa ser compreendido. Por quê? Porque nós estamos tendo uma oportunidade ímpar de aprimorar algo que já deveria ter sido aprimorado há mais de 2 décadas. Nós, principalmente os jovens advogados, principalmente os jovens operadores do direito que aqui estão, têm uma oportunidade ímpar de aprimorar o processo penal brasileiro, o direito penal brasileiro, que me permita dizer, é arcaico, é antigo e é fundado em valores que eu reputo descabidos para a realidade social que hoje nós vivemos. Só que, para você poder entender e aprimorar alguma coisa, você tem que conhecer a origem. Você tem que saber a razão de ser. E aí eu gostaria de suscitar a vocês aqui uma retrospectiva histórica. Na verdade, uma retrospectiva para um momento histórico que a maioria de vocês sequer era nascido. E eu vou me reportar à segunda metade da década de 80, ali por volta de 1987, 1986, quando efetivamente se iniciaram os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte.
E mais especificamente, eu vou me valer de um instituto do direito constitucional, que nós precisamos estar sempre atentos a ele na aplicação dos institutos do direito penal e do processo penal. O que é isso? É o famoso efeito backlash. Giovanni, eu nunca ouvi falar nisso. Efeito o quê, cara? Efeito backlash. O que é o efeito backlash? Toda geração de juristas vai tentar fazer ou criar uma realidade jurídico-social diversa, diferente daquela que ele recebeu ou daquela que ele convencionou ter como anacrônica e ultrapassada. Nós, no nosso país, nós vivemos uma ditadura militar de 1964 a 1985. Algumas pessoas dizem, não, Giovanni, não fale que foi ditadura, eu falo. Eu entendo que o Brasil teve um período ditatorial. Nós tivemos 5 presidentes militares, Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Médici, Ernesto Geis e João Batista Figueiredo. Nós tivemos nesse período o que para mim é a pior de todas as leis da história desse país. E ela se chama o Ato Institucional número 5. Em 1967 nós tivemos uma Constituição e essa Constituição foi tão solapada pelo ato institucional número 5 de 69 que há quem chame esse ato de uma nova Constituição. O ato institucional número 5 aboliu direitos fundamentais e garantias heróicas. O ato institucional número 5 tirou a possibilidade de intento de HC, permitiu que alguém pudesse ser preso por até 180 dias sem ser apresentado a um magistrado, sem direito de assistência advocatícia, pelo simples fato de ser considerado suspeito de ser subversivo. Pense num negócio genérico, suspeito de ser subversivo. E nós tivemos uma geração de pensadores, uma geração de intelectuais, uma geração de políticos que se formaram, e quando eu falo, se formaram intelectualmente no curso dessa ditadura. E essa geração, principalmente de políticos e juristas, foram aqueles chamados a fazer a Constituição de 88. Eles aprenderam o que era uma realidade ditatorial, eles aprenderam o que era uma realidade de exceção, eles aprenderam o que era uma realidade jurídica com pouco ou nenhuma garantia em regra. E eles resolveram que a Constituição de 88 deveria ser o efeito backlash, o efeito contrário a tudo aquilo que eles reputavam errados durante o período da ditadura militar. E era bem razoável que assim o fosse. Quando em 1988 a nossa Constituição foi promulgada, ela foi promulgada, pensando agora especificamente no direito penal e no processo penal, ela foi promulgada com 3 objetivos primários, no meu entender. O primeiro objetivo é que depois dela, todas as leis penais e processuais mais elementares, principalmente o Código Penal e o Código de Processo Penal, fossem refeitos. A Constituição de 88 não foi feita para conviver com o Código Penal e o Código de Processo Penal que nós temos hoje. A Constituição de 88 foi feita para, depois dela, ser refeito todo o arcabouço jurídico brasileiro. Só que tem um pequeno problema, não refizeram. Nós temos uma Constituição pensada para ser usada em contato direto com uma lei que seria feita a posteriori, só que não fizeram. Nós temos uma Constituição hoje que tem que conviver com o Código Penal de 1940. Nós temos uma Constituição que tem que conviver com o Código de Processo Penal dos anos 70. Quando o Código de Processo Penal brasileiro sofreu a última grande reforma, vocês sabem qual foi a grande discussão da época? Se podia ter ação privada subsidiária da pública. Hoje essa discussão parece inócua à luz da nossa realidade. Então, a Constituição em primeiro momento foi feita para ter um arcabouço de leis que pudessem apoiá-la. Esse arcabouço não foi feito. Ela foi feita com base em mandados de criminalização. Entendia-se que faltavam muitas leis incriminadoras no nosso país. Algumas foram feitas, como por exemplo, a Lei Maria da Penha, a alteração da Lei de Drogas, a lei dos crimes de racismo, mas nem todas. E terceiro, ela é uma Constituição essencialmente garantista. Uma Constituição que diz que tudo aquilo que estava errado na época da ditadura militar deve ser evitado. Uma Constituição que tem uma preocupação sobremaneira com o devido processo legal e com o amplo direito de defesa do réu. E isso é bom. Na verdade, isso é muito
bom. Qualquer pessoa em sã consciência, qualquer pessoa razoável, qualquer pessoa com um mínimo de noção jurídica, não pode levantar a voz contra o devido processo legal. Não pode levantar a voz contra o direito à ampla defesa e amplo contraditório. Não pode levantar a voz contra a paridade de armas, com todo respeito, embora eu ache que paridade de armas nunca existiu, pelo menos pelo tempo que eu analiso o processo penal brasileiro. Isso não é falta de respeito da minha parte, é uma mera constatação. E aí eu gostaria que acendessem a luz de novo, para eu fazer aqui um parêntese, olhando para vocês. Senhores, jovens advogados que me escutam, quando eu digo com todo respeito que não há paridade de armas nesse país, eu estou me referindo ao exercício da advocacia. Desculpem eu lhe dizer, mas paridade de armas é uma utopia que a Constituição trouxe e que talvez seja vivida aí por 0,001% da advocacia brasileira. Existem mais de 1 milhão de advogados nesse país. Pode deixar a luz acesa, doutor, por favor. Existem mais de 1 milhão de advogados nesse país. Eu diria para vocês que pouquíssimos, que nós somos capazes de citar o nome, têm efetivamente condição de se pautar em igualdade de armas com o Poder Judiciário brasileiro hoje. Eu fico imaginando um jovem advogado, talvez no início de carreira, começar a querer buscar no TJ, aqui de Pernambuco, a defesa irrestrita dos direitos do seu constituinte, a defesa irrestrita da devida aplicação do processo penal e, principalmente, a defesa irrestrita da preservação das suas prerrogativas. Desculpe o que eu vou lhe falar, mas sabe o que é que vai acontecer? Em 99% dos casos, esse cara não vai conseguir resolver nada. E na hora que ele não conseguir resolver as broncas do cliente dele, sabe o que é que vai acontecer? Ele não vai ter mais cliente. Porque na vida real, sabe quem é que o cliente procura? O advogado que resolve. Eu conheço pessoas que foram espertas e inteligentes, que quando elas começaram na advocacia, elas começaram agradando, sabe quem? Estagiário de vara criminal. Agradar estagiário de vara criminal sabe por quê? Porque sem estagiário judiciário para. Não é só em Pernambuco, não é no mundo. Quem garante o funcionamento do Poder Judiciário são os estagiários e depois os servidores. E essas pessoas com 4, 5, 6 anos de advocacia, elas acabam tendo um trâmite, um trânsito junto ao Poder Judiciário que permite que, sem fugir da lei, que permite que, sem ferir a ética, elas consigam resolver os interesses do seu constituinte. Era para ser assim? O processo penal era para ser um processo de boas relações? Não. Era para ser o que estava pautado na lei. Mas, infelizmente, ele é um processo de quem tem boas relações. E aí eu vou falar no exercício da minha liberdade de cátedra. Eu vou falar muito confortável, porque aqui eu me porto como professor de direito penal e processual penal. E essas boas relações, elas, inclusive, influenciam no arbitramento dos honorários. Quanto melhor relacionado um advogado é, mais caro ele pode cobrar. Sabe por quê? Porque na hora que alguém procura um advogado criminal, ele quer solução. Ele não quer tese jurídica. Ele não quer saber o que é ou o que deveria ser. Ele quer solução. Ora, e o que é que essa ressalva tem a ver com essa ideia que a Constituição Federal de 88 criou? Eu costumo sempre brincar e dizer que uma coisa é o que você quer fazer. Outra coisa é o que você consegue como resultado da sua intenção. A Constituição queria que o garantismo fosse utilizado como uma proteção dos direitos individuais. Isso é louvável. A Constituição queria que o garantismo e o devido processo penal fosse utilizado como uma proteção de todas as pessoas que figuram como sujeitos. E veja que eu não falo em partes, porque parte, por óbvio, no processo é acusação e defesa. Eu falo sujeitos para incluir também a magistratura, uma proteção e uma garantia da plena liberdade de atividade, seja da atividade advocatícia, seja da atividade ministerial, seja da atividade do magistrado. Só que nós acabamos criando um Leviatã. E na hora que nós acabamos criando um Leviatã, ao invés de algo bom, esse Leviatã está começando a respingar na advocacia criminal injustamente.
As pessoas estão jogando para esses mais de 1 milhão de advogados que tem no Brasil uma responsabilidade que não é deles. E estão fazendo uma coisa que toda palestra minha eu faço questão de frisar. Estão confundindo o cliente com o seu advogado constituído. E isso é uma coisa que eu faço questão de dizer, principalmente para quem está começando a vida profissional. Principalmente para quem tirou carteira do OAB agora, 2, 3 anos. Para quem passou no exame de ordem agora, nunca admitam a criminalização da advocacia. E tentam, nunca admita que alguém confunda o advogado criminal com o seu cliente, o constituído com o constituinte. Não aceitem, porque vão fazer de tudo, pura e simplesmente porque não existe paridade de armas. E vão usar exemplos que são exceções para tentar trazer uma regra onde vocês não podem permitir se enquadrar. Sabe por quê? Porque na hora que nós criamos um processo penal de boas relações, na hora que nós criamos um processo penal nesse país, aonde o que resolve é o grau de conhecimento, de proximidade, de aspas, possibilidade de entrar em portas de gabinete, fecha aspas, como elemento de solução de lides, você acaba criando um garantismo que ele só funciona para quem tem grana para bancar um processo de longo prazo. Eu sempre digo, e já levei muita pedrada em rede social por causa disso, mas vou continuar dizendo, que no Brasil, sentença transitada em julgado é falácia. O que acaba no Brasil não é o processo, o que acaba no Brasil é o dinheiro. Professor, como assim o que acaba no Brasil é o dinheiro? Tenha grana para sustentar um processo. Tenha grana para manter um processo ad eterno. A prescrição chega. O lapso maior de prescrição que nós temos no direito brasileiro é de 20 anos. Sustentar uma demanda judicial por 20 anos não é barata, mas é possível. Não é nada irrazoável de se imaginar. E você acaba tendo a guisa desse garantismo exagerado, você acaba tendo a guisa dessa proteção, dessa ideia do backlash. Não, nós não podemos aceitar nada parecido com o que foi o AI-5. Nós não podemos aceitar nenhuma exceção parecida com o que nós tivemos na época da ditadura militar. Você acaba criando um sistema processual onde é possível se questionar vírgulas colocadas em sentença. Não que uma vírgula não faça diferença. Onde é possível se questionar despachos de juntada de documento, onde é possível se questionar despacho de intimação de testemunha. De vez em quando, para não dizer todo dia, eu recebo mensagem de direct lá no meu Instagram, eu não consigo atender todo mundo, são muitos alunos, graças a Deus, não consigo ver todos, mas os que eu vejo, eu recebo assim perguntas que são perguntas que me causam espanto. Um dia desse mandaram para mim, semana passada, uma pessoa entrou com embargo de declaração, porque na hora que foram montar a pasta do processo físico, inverteram uma folha. Amigo, você interpõe um embargo de declaração, está óbvio que está invertido, não está invertido, você não está vendo que está invertido, qual foi o prejuízo que a defesa teve? Nenhum! Mas interpõe embargo de declaração. Você pega procedimentos, quando eu estou estudando para os livros, para poder montar e atualizar as obras, eu pego julgados do STF, onde você tem agravo regimental em um agravo regimental, num agravo em recurso especial dentro de um HC. Isso não é processo. E me permita dizer, eu acho que poucos operadores do direito, eles querem esse tipo de processo. Muito poucos. Um HC numa corte superior, principalmente na máxima corte constitucional que é o STF, já devia ser excepcionalidade. Você questionar um HC na corte superior devia ser excepcionalidade da excepcionalidade. E nós tivemos recentemente processos aonde, depois do intento do HC, foram feitos 29 questionamentos sobre o despacho do HC. Nós temos um processo onde nossa Suprema Corte, com todo respeito ao Ministério Público Federal, é suscitada a decidir sobre vaga no estacionamento. Minha mulher é síndica do prédio onde a gente mora, ela não decide sobre vaga do estacionamento. Mas o STF decide. E o que é pior, da decisão do STF, coube questionamento. Esse garantismo, com todo respeito e vênias a quem pensa em sentido contrário, ele não pode interessar
a quem quer o bom direito. Ele não pode interessar, seja ao Ministério Público, seja à Defensoria Pública, seja à magistratura e principalmente a vocês que estão no dia a dia da militância. Sabe por quê? Porque a cara do direito e da defesa do cidadão, quem dá são vocês. Vocês que estão no dia a dia da militância, vocês são, para as pessoas comuns, o oposto do ius puniendi. Quem tem o ius puniendi é o Estado, quem tem a tutela da punição é o Estado e a tutela do processo é o Estado. E o cidadão comum, ele já se relaciona com o Estado com medo. O cidadão comum, ele já se relaciona com o Estado preocupado. Vocês são aquilo que dá ao cidadão comum a possibilidade de ter menos medo do Estado. O problema é que quando você tem pouquíssimos operadores do direito que estão usando o processo penal não para conseguir a justiça, ou não vou nem usar a justiça, que isso é um termo tópico, como eu aprendi com o meu mestre Walter Brito Alves, mas para conseguir chegar a uma solução razoável da lide, e você usa o processo penal para garantir chincanas jurídicas e para garantir que você vai resolver a bronca, porque você está sendo pago para resolver a bronca, ainda que isso não seja razoável, você acaba tirando das pessoas comuns a possibilidade de olhar para o seu advogado constituído e dizer: esse cara aqui está para defender os meus direitos. E defender os direitos não significa dizer que o cabo é inocente. Defender os direitos não significa dizer que o cara pode fazer o que quiser e ele tem que sair pela porta do fórum. Defender os direitos significa dizer que não terão provas ilícitas contra ele. Defender os direitos significa dizer que o magistrado não vai chegar e fazer uma dosimetria esdrúxula, como eu tive a oportunidade de fazer semana passada com um ex-aluno meu. Ele trouxe para mim uma sentença condenatória onde o cara caiu por furto, réu primário, furto simples, o cara não tinha antecedente e o magistrado botou 3 anos e 9 meses. Só que a pena mínima do furto é 1 ano. E uma regra elementar de dosimetria de pena, sabe o que é? O magistrado começa com a pena mínima prevista em lei. E ele só vai exasperar essa pena mínima se tiver na primeira fase circunstâncias desfavoráveis do artigo 58, se tiverem agravantes lá do artigo 61 e 62, ou algum tipo de hipótese de aumento de pena, e não tinha nada. Como é que dá quase o teto? É pela cara. Isso é defender direito. Faz-se uma apelação. É óbvio que dificilmente uma apelação dessa não mudaria a dosimetria. Aí eu cheguei para o aluno e disse: o cara disse o quê? Eu fiz. Foi eu mesmo, doutor. Beleza, se foi ele, resguarda o direito dele, deixa ele cumprir a pena, lute pela pena mínima, substitua por pena restritiva de direito, está resolvido em 6 meses a bronca desse cara. Mas não. Algumas pessoas acham que esse garantismo deve ser usado, se for possível bancar um processo, eu insisto, a questão volta a ser econômica, para estender esse processo ad eterno. E isso gera um sentimento ruim em relação aos advogados que são o bastião, que são a linha de defesa primária desse indivíduo, que pouco importa se ele cometeu o crime ou não. O criminoso tem que ter seus direitos preservados, o inocente tem que ter seus direitos preservados. Agora, se você usa o processo para garantir sempre a absolvição do criminoso, você está gerando um destempero social que vai respingar na defesa dos inocentes. E aí eu suscito a vocês uma segunda reflexão. Há uns 3 meses mais ou menos, minha mãe liga para mim. Minha mãe liga para mim e diz assim: Giovanni, eu preciso de um grande favor seu. Eu digo: foi, mãe? Eu preciso que você converse com um ex-aluno seu. Eu não sou pernambucano, embora moro em Recife já há 2 décadas. Eu sou cearense de nascimento, numa cidade do interior de Ceará chamada Crato. Tenho muito orgulho de ser cearense e de ter sido abraçado por Pernambuco. E minha mãe reside até hoje no Crato. E ela ligou para mim dizendo: olha, eu queria que você conversasse com um ex-aluno seu que está fazendo um negócio, palavras de minha mãe, está fazendo um negócio aqui para o filho da moça que borda para mim. Eu digo: porra, mãe, eu vou falar com um ex-aluno meu que está fazendo um negócio para o filho da mulher que borda para a senhora. Ela disse: e resolva, porque ela tem que fazer direitinho o bordado de Giovana, que é nossa filha. E mãe, desde que descobriu que minha mulher está grávida, que só fala nesses bordados. Aí eu digo: tá certo. Dei meu telefone e peço para o rapaz ligar para mim.
Resumo da ópera. O cara tinha sido aluno, segunda fase, morava lá no Crato, tinha pego um caso para advogar e ele estava advogando com um indivíduo que pulou o muro de uma casa na cidade do Crato, acompanhado de um colega e furtou uma Calói barra circular para vender porque estava com uma dívida de maconha. O cara tinha comprado umas dólares de maconha, estava sem dinheiro para pagar, tinha um colega, pulou o muro de uma casa, tirou uma Calói barra circular, que eu nem sabia que ainda existia Calói barra circular. Eu achei que nem tinha mais. Você tem mais de 25 anos, você lembra, saia vermelha e amarela de vez em quando. Aí eu disse, beleza, qual foi a bronca? Esse cara está preso preventivamente há 2 anos e 9 meses. Ele caiu em flagrante, não tinha audiência de custódia na comarca na época, que hoje dificilmente ficaria pela custódia. Não teve, ele caiu em flagrante, não teve custódia, jogaram o cara dentro do sistema prisional, com todo respeito, caberia aí, se alguém tivesse abraçado esse processo, caberia aí 15 dias botar esse menino na rua, mas o cara foi ficando. Família pobre, família sem condições, e o cara foi ficando. Quando a mãe arrumou um dinheirinho, contratou um advogado, um jovem advogado. E ele ligou para mim porque era a primeira causa penal dele. E ele queria um conselho. E vocês já imaginam que a mãe contratou ele como a primeira causa penal, por quê? Grana! E ele me pediu um conselho. E sabe o que foi que eu disse para ele? Peça ao juiz para condenar. Ele disse, professor, você é doido? Eu não estou como assistente de acusação, não. Eu digo, eu sei porque ninguém constitui um assistente de acusação por uma bicicleta. Peça ao juiz para condenar. Vá no fórum. Quando você vê o juiz passando, pega ele pelo braço e diga, excelência, por favor, meu cliente é alma cebosa. Condene e seja rigoroso. Ele achou que eu estava brincando. Doutor, prazer revê-lo, doutor. Seja bem-vindo. E ele achou que eu estava brincando e eu não estava. Sabe por quê? Quem pula o muro de uma casa para levar uma bicicleta pratica furto qualificado pelo emprego de escalada. Só que ele estava com outro, tem a qualificadora do concurso de 2 ou mais pessoas. O artigo 155, no seu parágrafo 4º, diz que essa pena é de 2 a 8 anos. O STJ diz que para cada qualificadora presente, você pode exasperar essa pena em 1/6. Existia uma discussão se podia exasperar em 8º, 1/6, 1/4, mas o STJ consolidou o entendimento desde 2015 que essa exasperação é no patamar de 1/6 para cada qualificadora presente. Só que esse cabo tinha menos de 21 anos quando cometeu o crime. Você tem um atenuante genérico de pena. Resumo da ópera. Se o juiz tivesse a caneta muito pesada, dava 2 anos e 6 meses de pena, se desse. Esse cara estava preso há 2 anos e 9 meses. Sem sentença. Se esse cara fosse condenado, sabe o que é que o juiz ia fazer? Condenar e detratar. Ia fazer a detração, ia botar o cabo na rua. Acabou-se. Brincando, óbvio, ele ainda ia ficar era com um crédito de 6 meses lá. Deu uma tapa aí em alguém para ficar quite, aí vá, pratica uma lesão corporal aí para ficar quite, está resolvido. Parece risível, não parece? Mas isso é um processo, o número de processos é um processo eletrônico. Eu sempre digo que é um processo eletrônico, porque na época do processo físico, ninguém achou. Mas é um processo eletrônico de um jovem de 20 anos que furtou uma bicicleta porque devia 3 dólares de maconha. Caiu dentro do sistema prisional. Esse cara está na rua agora. Mas desculpe eu lhe dizer, infelizmente ele não vai durar na rua. Sabe por quê? Porque ele tem 2 anos e 9 meses de dívida do sistema. E se ele pagou essa dívida, ele está junto com alguma facção. E lá pela região ele está junto com o GDR, que é os Guardiões do Estado. Infelizmente. E sabe o que é que vai acontecer com esse cara? Ele nunca vai conseguir pagar essa dívida. E ele vai entrar na estatística da cifra negra. O processo penal funcionou para esse cara? Não. O processo penal não serviu de nada para ele. E o processo penal não serviu de nada para ele por quê? Porque ele não tinha dinheiro. Porque ele não tinha grana. Veja os extremos. Da mesma forma que eu me manifesto sempre que eu posso, e da mesma forma que eu uso a pouca voz que eu tenho Brasil afora, para criticar esse tipo de situação, para criticar um sistema processual que enclausura erradamente.
para criticar um sistema penal que valoriza crimes que sequer deveriam ser submetidos à tutela penal. Você prendendo no nosso país, por exemplo, um cara porque ele estava vendendo uma dólar de maconha, um pequeno traficante, fazendo minhas palavras de um magistrado pernambucano, Luiz Carlos Figueiredo, ele vai deixar de ser pequeno, ele não vai deixar de ser traficante. Porque traficante ele vai continuar. Você usar um processo penal muitas vezes porque o cara furtou um par de havaianas. Vocês já pararam para imaginar, vocês já pararam para pensar a demanda de esforço que tem que ser feita para você processar alguém por um furto, sei lá, de um botijão de gás? O réu é denunciado, resposta à acusação, quem furta um botijão de gás não pode pagar advogado, defensoria pública ou defensor dativo, aquele negócio, arbitramento de honorário, faz resposta, marca audiência, se o juiz não absolver sumariamente na resposta, leva até alegações, não é por causa de um botijão de gás. Processo penal não era para estar preocupado com isso não. Do mesmo jeito que eu critico esse extremo, eu me sinto perfeitamente confortável para alertá-los para o outro extremo. Não faz sentido, com todo respeito, nós temos na nossa Suprema Corte ministros que mudam as sentenças e os pareceres dependendo de quem é o réu ou o advogado. Não faz sentido. Vou dar um exemplo e aí, mais uma vez, eu estou falando como professor, mais uma vez eu reforço, estou falando no exercício da minha liberdade de cátedra. Recentemente, o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes puxou para si com unhas e dentes e com voz ferrenha a ideia de que, se o réu que incorreu em colaboração premiada não fizer suas alegações finais antes daquele que não fez colaboração premiada, e houver nesse contexto sido suscitado nulidade, você teria em tese, nulidade total de todo o ato. Eu particularmente discordo, eu acredito muito na figura da preclusão. Eu acredito muito que uma das formas de evitar esse garantismo à brasileira, esse processo penal que não acaba nunca, é se você entende que teve um prejuízo, reclame do prejuízo naquela hora. Se você não reclamou do prejuízo naquela hora, é porque ele não lhe fez mal. Até porque quem está no dia a dia sabe que o processo penal ele tem lógicas estanques. A lógica, por exemplo, que meu patrão e meu amigo André Canuto usa quando vai fazer sustentação lá no TRF, é completamente diferente de uma resposta à acusação na Justiça Federal. Você tem chaves na cabeça distintas. Se o cara não reclamou em resposta, por que ele vai reclamar na apelação? Eu acredito nisso. Eu acho, claro, existem nulidades que são tão gritantes que elas sempre devem ser suscitadas. Uma incompetência do juízo deve ser suscitada. Um dia desse me mostraram um processo por roubo a uma urgência